Eu destaco o livro Operário do Livro, Leonídio Balbino, um alagoano que nasceu em 1936, um retirante nordestino que vem para São Paulo, não sabia ler nem escrever e fez vários trabalhos por aqui, foi alfabetizado já adulto e, por acaso, teve envolvimento, como vendedor de livros, e isso despertou o interesse em aprender, enfim, e as condições, mesmo com dificuldade, conseguiu se alfabetizar e se dedicou sua vida aos livros, né? Montando editora, enfim. Foi um cidadão pobre, mas que encontrou nos livros uma saída. E por que eu falo isso? Eu quero discutir um pouco essa questão que aconteceu no Espírito Santo, do jovem que foi lá e matou as crianças e tal, e eu vi alguns depoimentos da esquerda brasileira que não é classe operária e nem defende o operariado, usa o nome do operariado, mas não são operários ou têm envolvimento com a classe operária. Isso é muito importante separar. E aí dizendo que, olha, o Brasil, por conta da defesa das armas, dos fuzis, dessa discussão do ódio, isso no Brasil, essa violência, ela é causada por uma desigualdade social imensa, que não é de hoje. O Leonídio, ele é um retirante, veio se alfabetizar adulto, com várias dificuldades na sua trajetória, tá? E tem uma passagem aqui, sem possibilidade de se alfabetizar na infância, em um tempo difícil, onde poucos logravam chegar a uma escola, mas com uma excelente educação de berço, calcada nos exemplos familiares, manteve acesa a chama do futuro, um sonho distante de um dia se encontrar com as letras, poder manuseá-las, entender seu significado. Então, o eixo continua sendo educação, mas nós não temos nenhuma política educacional há muitos anos, desde o Brasil colonial. Eu destaco aqui essa personagem que é da década de 80, final da década de 80, que é a Carlinha do Rodo. Foi a primeira imagem, de uma criança com armas, que essa imagem foi para todo o país e tal, causou horror, indignação, etc. Então, a questão da arma não é de agora. Agora, a situação ela é diferente. Nós temos aí uma classe média alta, portando as armas, teoricamente uma vida instável, e o jovem sai de forma, rebenta e provoca esse assassinato, que não é uma regra no Brasil. Mas nós temos uma questão social não resolvida e que passou por vários governos e não conseguiram resolver. E esse discurso aí que, olha, o armamento, que foi por... não é verdade. Carlinha do Rodo, a garota de 14 anos, que foi fotografada armada durante a Guerra do Tráfico, na comunidade de Santa Marta, Rio de Janeiro, em 1987. A imagem rodou o mundo, mostrando a infantilização do crime no Brasil. Em meados da década de 80, com a implantação do tráfico de cocaína no Rio de Janeiro, diversas quadrilhas passaram a guerrear para controlar os espaços de venda dos entorpecentes dentro das comunidades fluminenses. Carlinha fazia parte do grupo do traficante cabeludo que rivalizava com Zaca, um ex-policial. A imagem captada pelo Jornal do Brasil, foi usada como capa de inúmeras publicações e acendeu a discussão sobre a infância, crime e falência das instituições. No período, pouco tempo após o fim da ditadura militar, parlamentares preparavam a Constituição de 1988. A repercussão do debate em cima da foto da menina impactou diretamente o texto da legislação brasileira sobre a infância e direito à educação. Carlinha foi morta a mando de Zaca. 4 anos após a fotografia, ela foi pendurada em uma árvore e faleceu em decorrência de inúmeras pauladas. Então, a questão social, a desigualdade,
provocou que essa criança, né, essa jovem de 14 anos, franzina, por conta do uso de drogas e tudo mais, adentrasse ao mundo do crime. E aqui não teve nenhum livro de Adolf Hitler, não teve nenhuma apologia ao uso de armas na década de 80 e etc. Né? É a constituição do crime organizado. Então, na década de 80, você já tem jovens armados. Agora, a situação social é diferente daquele jovem com família, com uma infraestrutura, e dessa aqui que não tinha opção nenhuma. O Estado não deu nenhuma opção para essa jovem que deveria estar na sala de aula estudando e tal, e no entanto, dentro de uma favela, dentro de uma situação em que o crime organizado estava se constituindo na década de 80, não teve outro caminho. É essa discussão que nós temos que fazer hoje. Não é que porque estava portando o livro do Adolf Hitler, não quer dizer nada. Porque pegou a arma, estava fardada, isso também não quer dizer nada. Aí é o que eu digo, é uma questão de interpretação de classe social. Os motivos de um e os motivos de outro. Aqui, no caso da Carlinha, nós vemos total falha do Estado. E o Estado ele continua falhando. Agora, atingindo a classe média, média alta. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Inclusive, o projeto que eu estou trabalhando, que é Cidade Planejada pelas Crianças, eu parto dessa discussão dessa criança aqui, que se tornou uma criminosa, que foi morta aos 18 anos a paulada. Quer dizer, os 14 anos portando uma arma e tal, sendo ali um veículo de distribuição, né, de drogas e tal, sem nenhuma perspectiva. Essa discussão que nós temos que fazer não é ficar, olha, porque estava com a suástica do... Em 1987, essa jovem foi flagrada com uma arma. E aí? Então, o nosso projeto vai fazer essa discussão, temos que apresentar propostas concretas, temos que fazer um embate, mas não é um embate dessa discussão de esquerda e direita no Brasil. Eu não sou nem esquerda nem direita. Eu defendo sim a classe operária. A classe operária é quem está no piso, é o trabalhador braçal, mas é evidente que não estou me opondo a outras classes sociais, mas eu percebo aqui que através da Carlinha do Rodo, o Estado falhou e falhou muito, e continua falhando. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma escola pública que ela é um balcão de negócios, que gira muita grana por causa do Fundeb, etc., né, e outros recursos, e é um depósito de gente, como diria o próprio Paulo Freire. Né? Então nós temos que discutir com seriedade, e eu parto essa discussão da classe operária. Saudações e até breve.